Amém, glória a Deus. Igreja, abre a tua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo 2. E assim que você achar, dá um glória a Deus muito alto. 2 Pedro 2, versículo 15. Glória a Deus. Orem por mim, amém? Porque parece que as palavras estão enroladas. 2 Pedro 2, 15, ó. Eu mandei um, foi? Amém. Diz assim a palavra de Deus: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, e guarda esse nome, amém? Filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Abaixa a tua cabeça, fecha teu olho. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Espírito Santo de Deus, e entramos agora no principal momento dessa noite, ou dessa manhã. É o momento, Senhor, onde nos assentaremos aos teus pés, debaixo, Senhor, do monte. Ouviremos, Pai, o Senhor falar conosco e principalmente sairemos daqui de uma forma diferente da forma como entramos. Esse é o nosso desejo, Deus. Vai, toma conta, Senhor, do nosso coração, toma conta da nossa mente, toma conta, Senhor, de tudo que temos, o que somos, Deus, em nome de Jesus. Nós não queremos de forma alguma desagradar, Senhor, o Senhor, Pai, com atitudes, Pai, que não venham a honrar o Teu nome, mas que no nome santo de Jesus o Senhor possa ser adorado, louvado e engrandecido. Toma conta dessa palavra, me usa como instrumento nas Tuas mãos, porque nada tenho para te oferecer, mas o que eu tenho eu te dou, que é a minha vida, o meu coração. Então, em nome de Jesus, seja entronizado nessa manhã. E nós te louvamos para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, nós lemos um texto do Novo Testamento. E esse texto, igreja, ele fala a respeito de duas figuras que vão nos trazer uma revelação da parte de Deus de uma forma como eu acredito que nós nunca paramos para pensar. Deus, ele fala sobre Balaão, e eu pedi para vocês guardarem o nome desse profeta. Balaão, ele era um reconhecido profeta. Algumas versões falam que ele tinha um dom de vidência, ou seja, Balaão, ele enxergava aquilo que os homens comuns não conseguiam enxergar. Balaão, ele via o mundo espiritual. Balaão, ele tinha um discernimento e para ele vinham as palavras que mudariam ou tornariam o futuro de um povo, de uma pessoa, de uma geração, de um rei. Esse era Balaão. O outro personagem que esse texto de 2 Pedro nos mostra é nada mais, nada menos que uma jumenta. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: jumento. Não é a pessoa que está do seu lado, é o personagem, amém? Uma jumenta, uma mula em algumas outras versões. Qual era o grande objetivo de vida dessa mula, dessa jumenta? Simplesmente ser usada como meio de transporte para o seu dono. Ou seja, um animal que, se a gente parar para pensar, poderia ser trocado por qualquer outro animal de grande porte que pudesse fazer esse transporte. Mas Deus escolheu a jumenta. Olha para o irmão que está para o seu lado e fala assim: jumenta. E é desse texto, igreja, que nós vamos ver uma grande expressão que é muito utilizada dentro do corpo de Cristo. Que é a expressão, quando Deus quer usar alguém, Ele usa até mesmo uma jumenta. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: jumenta. Estão vendo que não é para falar, porque senão eu olhava para o irmão e falava para o homem e falava assim: jumento. Jumento. Quando Pedro cita Balaão, a gente precisa entender e é importante observar que ele cita Balaão de uma forma muito negativa. Alguém que amou o prêmio da injustiça. Balaão, ele também é citado mais duas vezes dentro do Novo Testamento. A primeira, ela está lá em Judas, capítulo 1, versículo 11, diz assim: ai deles, porque entraram no caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. E a outra passagem do Novo Testamento, ela se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. E diz assim:
Mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti. Aqui era a revelação para uma das igrejas do Apocalipse. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Ou seja, igreja, Balaão era um homem ruim. Porque o histórico de Balaão, o histórico que a Bíblia nos traz sobre Balaão, é que Balaão era um cara que sabia fazer as coisas erradas. Ele tinha o dom de fazer coisas erradas. Nesse momento, algumas esposas olham para os maridos e falam assim: existe mais alguém com esse dom? Igreja, a falha que Balaão fez em um momento da sua história fez com que ele fosse marcado de forma negativa, como um exemplo daquilo que você não deve fazer. Balaão fez uma escolha errada. Essa escolha errada determinou a história dele. E a pergunta que a gente faz hoje, nessa manhã, para que fique como uma reflexão para as nossas vidas é: qual é a história que eu tenho contado? O que está sendo escrito de mim? O que o Senhor tem visto em nós que ficará marcado para a eternidade? Qual é o legado que nós vamos deixar quando a gente não estiver mais aqui? Nós precisamos fazer esse tipo de reflexão, igreja. Porque olhando e fazendo esse tipo de reflexão é que nós iremos entender aquilo que deve ser feito. E Deus, igreja, Ele é um Deus misericordioso para conosco. A palavra de Deus, ela diz, e ela é repleta de misericórdias do Senhor. E o que nós temos que entender é: o Senhor sempre nos dá uma segunda chance. Uma segunda chance para nós olharmos os nossos erros, nós olharmos o que estamos fazendo, nós olharmos aquilo que tem nos atrapalhado, para que possamos mudar a nossa história, para que possamos mudar aquilo que tem sido escrito através das nossas vidas. E o Senhor, Ele vai nos mostrar lá no Antigo Testamento a história que fez com que Balaão fosse marcado de forma tão negativa. E nessa história, o Senhor, Ele vai nos trazer alguns segredos. E esses segredos, eles são importantíssimos para que eles fiquem marcados em nossos corações. Então olha para o irmão que está do seu lado agora e diz assim: presta atenção, ainda existe uma segunda chance. Jumenta. Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 22. E agora eu quero ouvir um glória a Deus muito alto quando você achar, hein? Glória a Deus! Aleluia! Antes de ler essa passagem, igreja, eu queria trazer um contexto histórico daquilo que estava acontecendo ali naquele momento. A gente vê ali o exército de Israel às portas da terra prometida. O exército de Israel, ele já tinha passado aqueles 40 anos no deserto, eles já tinham sofrido, já tinham tirado aquele pensamento de escravidão de suas vidas, e ali eles já estavam próximos da terra prometida. O que é importante de nós olharmos e observarmos é que o exército de Israel, naquele exato momento, ele já era um exército vencedor, amém? Ele já era um exército que havia conquistado muitas batalhas. Os reis daquela região, eles olhavam para Israel, e quando Israel se aproximava, eles começavam a ficar assustados, porque na cabeça deles, muito provavelmente, eles seriam os próximos a serem dominados por aquele exército tão poderoso. A palavra de Deus, ela mostra justamente isso aí em Números capítulo 22. Um momento onde o exército de Israel se caminhava, se ia em direção à terra prometida, porém, como todo homem, como toda mulher que passa pelas suas lutas, em um determinado momento eles precisam de descanso. E é isso que nós vemos a partir desse texto. O exército de Israel se acampando próximos das campinas de Moabe. E agora sim eu quero ler com vocês esse texto. Eu queria pedir para vocês não fecharem, amém? Não feche o seu aplicativo, não feche a sua Bíblia, porque a gente vai caminhar por esse texto durante toda essa palavra, amém? Diz assim a palavra de Deus, lá em Números 22, capítulo 1. Depois partiram os filhos de Israel
e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, ele era o rei dos Moabitas. E este então enviou mensageiros a Balaão, que estava junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso ele é do que o meu. Talvez eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoas será abençoado, porém a quem tu amaldiçoares, este será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos midianistas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? Balaão disse então a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, os enviou a mim, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora e amaldiçoa, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto este povo é bendito. Até aí. Igreja, quando nós lemos essa passagem, a gente já começa a observar que o Senhor, ele trata Balaão de uma forma paternal. E através dessa paternidade que o Senhor demonstra a Balaão, é que ele nos traz o primeiro ponto a ser compreendido em nossos corações. A gente vê Balaão recebendo uma proposta dos inimigos de Israel. O povo que era contrário à vontade de Deus, aquele povo que queria a todo momento aniquilar o exército de Israel. A gente vê não apenas Balaão recebendo uma proposta, mas era uma proposta que, através daquilo que ele fizesse, ele receberia uma recompensa, algo de valor. Porém, Balaão, ele toma uma atitude que ela tem que ser louvada, ela tem que ser colocada em questão. Quando ele recebe a proposta, a primeira coisa que Balaão fala para aqueles homens é: calma aí, vamos com calma. Não é assim que funciona aqui. Fica aí, me dá uma noite, que eu preciso ver o direcionamento do Senhor. Preciso entender o que Ele quer, se Ele está nesse negócio. Igreja, é aqui que o segredo se revela. Porque Balaão, ele foi correto ao buscar a vontade de Deus. Só que o mais importante dessa palavra é nós observarmos qual foi a primeira posição, o primeiro posicionamento do Senhor ao responder Balaão. Quando Balaão questiona o Senhor, chega aos pés do Senhor, a resposta que Balaão recebe do Senhor é: Balaão, quem são esses que estão contigo? Quem são esses que andam com você? O que o Senhor ele estava mostrando para Balaão naquele momento, ele tinha um único objetivo. E quem é pai, quem é mãe, vai entender o que Deus quis fazer naquele momento. Porque existem momentos em que os seus filhos te pedem para fazer algumas coisas. E você, querendo os educá-lo, você vira e fala assim: você tem certeza que você quer fazer isso? Quer um exemplo clássico? Eu tive numa festa nessa semana. Uma festa de jovens, adolescentes, jovens. Em um determinado momento, toda a meninada reunida, meninada literalmente, eram muitas mulheres ali.
assustador, né, Edivan? Ver o que Deus faz quando nossos filhos crescem. E aí, em determinado momento, o pai dessas meninas, ele chega numa das meninas e fala assim: ó, chama aquelas meninas que estão mais distantes, porque pode ser que não pegue muito legal. E ela fala assim: mas por quê? O que tem de mais? Aí o pai, ele poderia falar muito bem de forma direta, mas ele fez uma outra pergunta para que a filha dele refletisse. A pergunta foi: o que você acharia que os pais daquelas meninas iriam achar se encontrassem elas dessa forma? Às vezes, nós pais, nós queremos fazer os nossos filhos pensar. E foi justamente isso que Deus estava fazendo com Balaão naquele momento. Porque naquele momento Balaão estava com pessoas que eram inimigas do povo de Deus. E o Senhor, ele poderia ter sido direto e ter falado: Balaão, eu não quero que você vá e ponto. Mas Balaão, ele quis Deus quis ensinar a Balaão aquilo que ele deveria pensar, aquilo que ele deveria fazer, para que ele pudesse raciocinar e entender de livre-arbítrio, de vontade própria, aquilo que ele deveria fazer diante daquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Então, Balaão é questionado. Quem são esses que estão ao seu lado? Balaão, ele responde, esses são os inimigos de Israel, eles estão com medo, eles querem apenas que eu amaldiçoe o povo prometido do Senhor. Veja, o que Deus nos ensina nessa palavra é: cuidado com as pessoas que nós andamos, amém? Cuidado com aqueles que estão aos nossos lados. Balaão, ele era questionado: será que vale a pena andar do lado de tais pessoas? Será que vale a pena se aliançar com tal povo? Quando a gente olha o salmista falando no Salmo de número 1, lá no versículo 1, a gente vê o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o que o Senhor está nos dizendo, igreja, é: cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Os conselhos que o Senhor quer e aquilo que Ele deseja para as nossas vidas é que nós andemos com pessoas que tenham o poder de nos edificar diante da nossa fé. Pessoas que tenham conselhos que sejam conselhos vindos diretamente do trono de Deus. Portanto, igreja, busque andar com as pessoas que têm o mesmo propósito que você. Cuidado com aquilo que os outros te oferecem. Não sai fazendo nada que te digam, sem antes buscar, assim como Balaão fez, buscar no Senhor a vontade dele. Igreja, existe tanta gente atualmente que tem perdido a sua fé por alianças que foram feitas fora do propósito do Senhor. Que o Senhor, ele está nos alertando nessa manhã: cuidado com aquilo que muitos têm te prometido. O Senhor, ele pede que nós sejamos vigilantes à sua palavra e que nela busquemos as confirmações. E claramente vemos aqui algo que faltou para Balaão naquele momento. E esse algo que faltou para Balaão foi intimidade. Intimidade. Porque quando um pai fala com um filho, na historinha que eu contei para vocês, no caso que aconteceu, automaticamente a filha desse meu grande irmão, ela virou e falou assim: eu vou lá pedir para elas voltarem. Porque através de um questionamento ela entendeu que era mais seguro, que fazia mais sentido elas estarem ali. Por que ela fez isso? Porque ela conhece o pai que ela tem. Porque ela sabe que se ela não fizesse, provavelmente o negócio ia engrossar para o lado dela. E um único questionamento fez ela, com muita sabedoria, apenas entender e falar assim: faz sentido. Balaão, ao primeiro momento, parece que ele teve esse discernimento. Balaão, ele não tinha total intimidade. Nós vamos entender que isso era real. A intimidade que Balaão tinha com Deus, ela era fraca, ela era rasa. Eu vou dar um outro exemplo, para que isso fique bem claro nos nossos corações. Nessa sexta-feira eu e minha esposa, a gente teve uma das missões mais difíceis das nossas vidas. A gente simplesmente levou a minha filha mais velha para tirar sangue.
Meu irmão, parecia que eu estava levando ela para o matadouro. Parecia que era Moisés, eu era Moisés e ela já sabia o que ia acontecer com ela. Abraão, desculpa, Moisés. Obrigado. Parecia que ela já sabia o que ia acontecer. Falei do povo do Egito, né? Ficou na cabeça. E aí simplesmente foi um pânico, um chororô, uma gritaria, um desespero. Meu irmão, eu nunca vi aquilo acontecer. Confesso que num determinado momento eu olhei para ele e falei assim: Rê, temos que orar. Pega o óleo da unção, alguma coisa está acontecendo aí. Tem alguma coisa estranha naquele corpo. Meu irmão, foi louco. E a gente explicando: filha, para raciocinar. Eu faria algo que te faria mal. Eu, seu pai, gostaria que você te levaria para um lugar onde você sofreria por algo. E ela: eu sei que não, mas eu não quero. Desesperador, irmão, foi desesperador. Chegamos um dia, sentamos na cadeira. Meu irmão, cada vez parecia que a gente ia, sei lá, fazer o que era. Foi assustador. E a gente virou para ele e falou assim: ó, você tem que entender uma coisa. Se você ficar chorando muito, ela não vai deixar, a moça que vai tirar o seu sangue, ela não vai deixar de tirar o sangue. Ela vai chamar uma outra pessoa para essa outra pessoa te segurar e vai ser muito pior. Pensa nisso. E ela falou assim: tá bom, eu vou tirar. Começou o escândalo de novo, o escândalo. O que aconteceu, igreja? Teve que chamar uma segunda pessoa. E aí essa segunda pessoa veio e segurou e conseguiu tirar o sangue. Quando tirou o sangue, ela estava chorando. A gente olha para ela e fala assim, ela fala assim: acabou. E simplesmente quando acabou, ela olhou e falou assim: não doeu. Não doeu. A igreja, ela ficou tão desesperada, que ela teve uma crise de vômito depois disso. Só para você ter noção do nível do desespero. Só que ela poderia ter me ouvido e pensado, desde o primeiro momento em que eu cheguei para ela e falei assim: filha, para pensar, eu faria algo ruim para você? Era justamente isso que Deus estava falando para Balaão. No momento em que ele falou: quem são esses que andam com você, filho? Tem certeza que esses aí têm que andar com você? Igreja, não saia entregando a sua vida, abrindo o seu livro da vida para qualquer pessoa que chega na tua frente, amém? Tome cuidado, tenha discernimento, confie naqueles que Deus tem te colocado como conselheiros, confie nas pessoas que estão ao seu lado, busque na liderança da igreja algo, e aí eu não estou falando exclusivamente de mim, busque nos líderes dessa casa um conselho. Estamos aqui juntos para orar por vocês, orar com vocês. A sua luta é a nossa luta. Assim como a minha luta, eu espero que também seja a sua luta no momento que eu precisar. Mas tome cuidado com isso. A igreja, a Bíblia, ela nos fala sobre um povo, lá no livro de Atos, e nós temos que ser como esse povo. A igreja cita o povo de Bereia, os bereanos. A palavra de Deus fala que nós temos que ser como os bereanos, que eles ouviam a mensagem, eles ouviam aquilo que era pregado, mas eles examinavam na palavra todos os dias. Portanto, igreja, se alguém te disser algo, vem na palavra, examine se isso faz parte da vontade de Deus para a sua vida, amém? Examine se isso faz parte dos preceitos do Senhor. Não deixe de entender os propósitos do Senhor para com você. Quando Deus te falar alguma coisa, uma única vez, a palavra que você tem que responder para o Senhor é: tá bom, Deus, eu obedeço. Porque a obediência é aquilo que muda os propósitos, é aquilo que muda a tua história, amém? A obediência. E se a gente seguir o texto, a gente vai ver justamente isso acontecendo. Balaão, a primeiro momento, obedece a Deus. Chega para os moabitas e fala que não acompanharia aquele povo porque o Senhor não havia permitido. Aparentemente, Balaão teve uma atitude digna, uma atitude de obediência genuína, mas a história ela não terminou aí. E aí eu convido vocês a continuarem no texto de Números 22, no versículo 15. E diz assim a palavra de Deus: porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles que enviaram antes, os quais foram a Balaão e disseram:
Assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não demores a vir a mim, porque grandemente eu te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata, ainda que Balaque me desse uma casa cheia de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus para fazer coisas pequenas ou grandes. E aí, se terminasse, a gente falaria glória a Deus. Mas o texto ele continua falando: agora, pois, eu te peço uma coisa. Fique aqui mais essa noite, para que eu saiba se o Senhor tem algo a mais para me dizer. E veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhes: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Porém, todavia, farás apenas o que eu disser. Igreja, é importante nós observarmos aquilo que está escrito no verso 19. Porque quando Balaão fala assim para aquele povo: agora, pois, rogo-vos que fiquem até aqui, essa palavra, ela mostra uma conotação de algo que não pode existir no nosso vocabulário. Algo que não pode acontecer jamais nas nossas vidas. Quando aquele homem foi confrontado por novas ofertas, novas honrarias, ao primeiro momento, Balaão, ele agiu corretamente. Porque Balaão disse: ainda que eu receba ouro e prata, ou uma casa cheia de ouro e de prata, eu jamais irei contrário à vontade do Senhor. Porém, existiu o porém. Existiu o mais. Existiu um talvez. Existiu um agora. Peraí. Igreja, Mateus 5,37 fala o seguinte: Jesus falando aos seus discípulos: seja, porém, o vosso falar sim, sim, e o vosso não, não, porque qualquer coisa que passar disso precede o mal. E foi justamente isso que Balaão fez. A partir do momento em que ele pensou que Deus poderia mudar a vontade dele, Balaão, ele começa no momento em que a palavra talvez, a palavra mais, a palavra será entrou no seu vocabulário. Ele pediu mais um dia para ver o que passava na cabeça de Deus. Talvez Deus tenha mudado a sua ideia agora, afinal de contas a honraria é muito maior. Eu nunca recebi, Lucas, aquilo que esses caras vão me oferecer. Deus tem que ter mudado. Deus tem que ter mudado. Quantas vezes nós nos questionamos isso, não é? Negamos a primeira oferta e a segunda oferta, ela vem muito maior, e aí o nosso coração, ele vem cheio de dúvida. E nós nos questionamos: poxa, será que foi Deus que mandou? Em um determinado momento, isso é até genuíno nós fazemos, buscarmos no Senhor. Mas lembre-se de umas coisas: o Senhor, ele conhece o seu coração. Ele sabe aquilo que você tem pensado, ele esquadrinha os seus pensamentos, ele conhece os seus pensamentos. Quantas vezes nós nos deparamos com propostas parecidas com essa? Mesmo que Deus já nos tivesse falado: não vai. A minha pergunta que fica para nessa manhã é: o que te leva a crer que o Senhor mudaria a ideia dele? Se desde Adão e Eva o plano dele nunca mudou. Sempre foi um plano de que nós dominaríamos a terra, e após o primeiro erro houve um plano de redenção que ele nunca mudou. Se estamos aqui esperando a volta de Jesus, é porque o plano de redenção ainda não se cumpriu 100%. A volta dele é iminente, ela vai acontecer, e para a honra e glória do Senhor, quando vier, eu quero ir junto. E esse tem que ser o nosso desejo, amém? Porque essa é a vontade do Senhor. E aí você pode até se questionar: mas Gabriel, você está falando a maior besteira da tua vida nesse momento. Porque você acabou de falar que as vontades do Senhor não podem ser mudadas, mas o texto está falando que Deus permitiu que Abraão fosse com aqueles homens. Sim, igreja, Deus permitiu que Balaão andasse com aqueles homens. Deus permitiu. Mas o que a gente precisa entender, igreja, é que Deus é um Deus que cuida dos seus.
Deus não é um Deus que obriga você a fazer as vontades dele. Deus não é um Deus que vai te amarrar na cadeira quando ele te disser não e falar assim, agora você só sai quando eu permitir. Deus, ele é um Deus que busca por filhos obedientes. Ele é um Deus que busca por filhos que o amem pelo simples fato dele ser Deus. E o que nós vemos nesse momento é algo muito importante. Porque o que o texto nos mostra e o que Deus nos mostra através dessa atitude é que, na verdade, Balaão nunca buscou a direção do Senhor naquele momento. O que Balaão queria era apenas a permissão de Deus para fazer as coisas da forma como ele queria que fosse feito. Aqui claramente a gente vê aquilo que os teólogos chamam da vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva. Igreja, a vontade perfeita de Deus é a vontade que Ele deseja para você. Nesse texto específico, a vontade perfeita de Deus era: você não vai. Enquanto a vontade permissiva é aquilo que Deus permite que Balaão passe por conta do teu coração. Por causa do coração que ele tinha, o coração humano. E aí a vontade permissiva vira a seguinte: tá bom, vai, mas só faz o que eu quiser que você faça. Quando a gente insiste em algo que Deus já proibiu, igreja, Deus pode até permitir que aconteça. Mas o que nós precisamos entender é que o fato das coisas acontecerem não quer dizer que é a vontade genuína do Senhor. Portanto, se há algo que fica de lição para as nossas vidas é: obedeça ao Senhor. Obedeça aos chamamentos do Senhor. Obedeça às vontades do Senhor. Ela é a única perfeita e agradável vontade que nós temos que ter. Então repete comigo, igreja. Permissão não significa aprovação. Busque a vontade de Deus. Quando não obedecemos de primeira, nós mostramos que o nosso coração não é exclusivamente de Cristo. Existem outras coisas que para nós são prioridades. Para o caso de Balaão, era muito mais interessante a honraria que ele receberia do que simplesmente o obedecer do Senhor. A palavra de Deus fala em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores. Há apenas um digno de adoração. Então, igreja, nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Pois quando nós não obedecemos aquilo que é a vontade soberana de Deus para as nossas vidas, nós corremos um risco que é muito perigoso. Corremos o risco de nos tornarmos cegos espirituais. E eu acho interessante, porque no momento do louvor, a Nara, num determinado momento, ela falou assim: nessa manhã, Deus irá abrir os olhos espirituais das nossas vidas. E é exatamente isso que o Senhor me disse enquanto eu estava fazendo essa palavra. Porque nessa manhã eu creio que as promessas do Senhor, elas voltarão a existir sobre a tua vida. Elas nunca deixaram de existir. Porém, você pode estar num determinado momento onde a sua visão não está muito clara. Assim como a minha visão não é clara quando eu tiro o óculos. Eu não consigo enxergar o que está escrito ali naquele telão. Mas o Senhor, nesse momento, Ele vai fazer uma operação no seu olho. Uma operação espiritual. Você vai voltar a enxergar os propósitos do Senhor de uma forma que um dia você já enxergou. Você pode se encontrar cego espiritual. Você não acredita mais nos milagres que o Senhor tem feito no nosso meio. Você não acredita mais nas promessas que um dia alguém pregou e falou sobre a tua vida e você entendeu que era o propósito do Senhor. Você está focando tanto naquilo que os outros estão te oferecendo. Você está focando tanto na honraria que o mundo pode estar te oferecendo, que os seus olhos de fé, eles estão embaçados. Mas nessa manhã o Senhor está aqui para retirar toda a cegueira espiritual do nosso meio, amém? Abre lá a tua Bíblia em Números 22, no versículo 22, a gente vai seguir a história de Balaão. E a ira de Deus acendeu-se por ele quando ele ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos iam com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo, e então Balaão espancou a jumenta para fazer-a tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se na vereda entre as vinhas,
havendo uma parede de um lado e uma parede do outro lado. Vendo então aquela jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso Balaão tornou a espancá-la. E então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Vendo então a jumenta que o anjo do Senhor estava à frente, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se novamente, e ele espancou a jumenta pela terceira vez com o seu cajado. Versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: o que eu te fiz para que você esteja me espancando 3 vezes? E Balaão disse então à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora eu te mataria. Então a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu me tornei tua até hoje? Acaso em algum momento eu tenho o costume de fazer isso contigo? Então Balaão responde à jumenta: não. Igreja, aquele homem, ele estava num nível de cegueira espiritual tão grande, tão grande. Lembrem-se, ele era o vidente, ele era o profeta, ele era aquele que conseguia enxergar o que homens normais não enxergam. Mas aquele homem, ele estava com uma cegueira espiritual tão grande que ele não enxergou o anjo do Senhor. Porém, o Senhor, ele é um Deus de misericórdia, assim como eu disse anteriormente. Ele é um Deus que ele faz de tudo para tornar a tua vida mais leve. Ele faz de tudo para que você saia da aparência do mal e torne a andar no caminho bom, no caminho perfeito, na boa e perfeita vontade do Senhor. O Senhor, ele simplesmente decidiu usar a jumenta. Repete aí comigo: jumenta. Igreja, a ira do Senhor que está descrita nesse texto não é um ato de raiva. Não é um ato apenas de raiva. Qual que é o outro sinônimo de raiva? Não, a ira é a ira. A ira não era um ato de raiva, mas era um ato de misericórdia. O que o Senhor ele queria trazer a partir daquela ira era um ato de redenção para a vida de Balaão. Deus permitiu que a jumenta visse o que Balaão não estava enxergando. Deus permitiu que a jumenta fosse um instrumento para que Balaão pudesse ser salvo daquilo que ele estava fazendo. Deus, a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus naquele momento era apenas realinhar o coração daquele homem conforme a vontade do coração de Deus. Deus usou uma jumenta como instrumento, uma mula, para que esse ato acontecesse. A palavra, em determinado momento, fala que a jumenta falou. Isso é chocante, não é? Meu irmão, você já imaginou a jumenta falando? Você já imaginou? Ju, você já imaginou seus cachorros um belo dia chegar para você e falar assim: oi Ju, tudo bem? Eu saí correndo. Exatamente. Quem mais tem animal de estimação aqui? Vocês já imaginaram, meninas, você chegar na tua casa e falar assim: tudo bem? Não, você só chegar e falar assim: ah, glória a Deus, cheguei em casa, estou viva. E aí o seu animalzinho vira e fala assim: oh, que legal que você está viva, hein? Qual que é a sua atitude? A minha atitude provavelmente seria igual a Ju. Irmão, o que está acontecendo aqui? Eu vou sair correndo. Igreja, a palavra de Deus fala que Balaão nem ao menos tremeu. A palavra de Deus, ela mostra dentro desse caso que Balaão, ele simplesmente, ao ser questionado pela jumenta, ao ser alertado pela jumenta, Balaão simplesmente responde como se eu estivesse respondendo com jumento, com Lucas. Corta. Faz uma edição aí, tá? Jesus. Do Shrek. Mas era esse nível de conversa que eu estou tendo aqui com vocês. Balaão, ele não entendeu que a jumenta estava falando com ele. O coração daquele homem, ele estava tão endurecido com aquilo que era impossível aos olhos naturais, que ele tratou aquele momento como algo normal, algo natural. A ganância que ele estava em chegar logo
aquela recompensa era tão grande que cegou ele de tal maneira que não apenas ele não viu o anjo, como ele também não entendeu Deus falando através de um animal, através de uma mula. E é justamente isso que acontece quando o nosso coração não está alinhado com os propósitos do Senhor. O sobrenatural, ele não transforma mais. O milagre já não nos corrige mais. Os sinais, os prodígios do Senhor já não nos convencem mais. A palavra de Deus para nós já não vale de nada. Balaão, ele precisou conversar com uma jumenta. O que mostra justamente que o seu problema não era o de ouvir. Ou seja, ele ouviu a voz de Deus, como ele ouviu a jumenta. Balaão, ele não estava conseguindo enxergar os propósitos do Senhor. Igreja, o que o Senhor te fala nessa manhã é que você não precisa que uma mula fale com você, amém? Ele já está me usando aqui. O maior jumento da história. Para falar. Deus te trouxe para essa igreja nessa manhã para que você pudesse entender hoje essa urgência da reconexão de Deus para conosco. Porque após essa conversa, após esse diálogo entre Balaão e a jumenta, houve então uma grande revelação. E ela está lá no versículo 31. O versículo 31 ele começa falando assim: então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e então ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com uma espada desembainhada na mão, pelo qual inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a face do anjo. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você espancou a jumenta por 3 vezes? Eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho era perverso diante de mim. E quando o Senhor ele fala a palavra caminho nesse texto, a gente precisa entender que ele não está falando de um local onde você anda. A gente precisa entender que não é uma calçada, não é uma rua, não é uma planície cheia de terra, e nem nada desse tipo. O caminho que o Senhor tem, se a gente vai lá para o texto original no hebraico, ele vem da palavra derek. E a palavra derek, ela tem o significado de hábito, de caráter, de pensamento. Então o que o anjo do Senhor ele fala e ele decreta para Balaão é: eu só vim com a ira do Senhor, ela somente se acendeu sobre você, e eu só fui enviado para te matar, Balaão, porque o seu pensamento é ruim, é perverso, porque o seu caráter não é genuíno, ele é perverso, porque o seu coração ele é cheio de ganância, porque o hábito que você tem não é de querer me agradar, mas é de que a sua vontade seja soberana. Balaão, ele apenas olhou para as riquezas que os príncipes tinham para oferecer. E aí Deus revela o grande problema que Balaão tinha. E o grande problema que Balaão tinha estava justamente em olhar para as coisas que os homens o ofereceram. Muitos aqui podem estar em situações parecidas com Balaão, corrompidos com aquilo que o mundo tem oferecido, aprisionados em vontades que não são a vontade soberana do Senhor, trabalhando em trabalhos que provavelmente não são os trabalhos que o Senhor quer que onde você esteja. Porém, é aquele trabalho que está me rendendo o meu sustento. A questão fica: será que nós temos o nosso coração disponível 100% para fazer a vontade do Senhor? Ou será que as nossas contas, ou será que as nossas angústias, ou será que as nossas dificuldades, elas têm reinado a ponto de nós fazermos a nossa vontade e deixarmos a vontade do Senhor de lado? O Senhor, ele quer reativar a sua visão espiritual nessa manhã. Mas para que isso aconteça, você precisa ter o mesmo entendimento que Balaão teve. Vai lá no versículo 34. O versículo 34, ele fala o seguinte: então Balaão, após a conversa com a jumenta, então Balaão, após voltar a enxergar o anjo, a palavra de Deus fala o seguinte: então Balaão disse ao anjo do Senhor: eu pequei, porque eu não sabia aquilo que estava no meu coração. Eu pequei porque eu não sabia que o meu caráter estava dessa forma. Eu pequei porque eu não sabia que os meus hábitos eram hábitos perversos, para que você se oponha contra mim. E agora,
se parece mal aos teus olhos o que eu estou fazendo, eu voltarei. Eu regressarei ao meu lugar de origem. Igreja, o que Balaão está nos mostrando aqui é que quando nós entendemos que estamos fazendo algo que não agrada o coração de Deus, a única coisa e a única forma de salvação para que a nossa visão espiritual ela volte a ser genuína em nossas vidas é fazer uma declaração como a que Balaão fez. Uma declaração de arrependimento. Uma declaração cujo entendimento estava no caminho errado. Uma declaração como a que Balaão fez ao anjo do Senhor. Eu pequei, eu reconheço. Antes eu não sabia que eu estava errado. Mas a partir dessa mensagem eu consigo entender aquilo que eu tenho feito não tem agradado ao Senhor. E se isso parece ruim ao Senhor, eu volto para o meu lugar de origem. Se isso parece ruim ao Senhor, eu volto para que a vontade dEle seja soberana sobre a minha vida. Balaão demonstrou um sinal claro de arrependimento. A palavra de Deus fala em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério da presença do Senhor. O Senhor te chama nessa manhã para que você tenha um momento de arrependimento, porque Ele ainda tem planos perfeitos para a sua vida. Esse é o dia em que os seus olhos se abrirão, olhos espirituais que quando se abrirem nunca mais se fecharão. Esse é o dia em que o Senhor Ele determinará uma mudança na tua história. Se olharmos para o Evangelho de Lucas, capítulo 9, no versículo 23, a gente vai ver o seguinte: e dizer a todos, se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que o Senhor estava dizendo nesse texto é: todos os dias são dias de entrega genuína ao Senhor, porque a natureza do homem é uma natureza pecaminosa, porque nós somos suscetíveis ao erro. Por isso, todos os dias, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga o Senhor. E o versículo 24 ele fala: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, terá que perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, este a salvará. Igreja, o que o Senhor ele tem nos dito é que o sacrifício já foi feito. Você não tem que sofrer mais, o sacrifício ele já foi feito. O sangue derramado na cruz do Calvário já foi o suficiente para que hoje nós fôssemos livres e tivéssemos acesso ao Pai. Você não precisa de ninguém. E o que o Senhor ele te diz nessa manhã é que nem mesmo a jumenta tem que se levantar para falar com você. Porque o seu coração ele já está aliançado e reconectado com o coração do Pai. Portanto, igreja, tome a tua cruz diária. Negue-se aos prazeres do mundo, negue-se aos prazeres da carne, negue-se ao pecado, negue-se à prostituição, negue-se às honrarias que o mundo tem te oferecido. Negue. Porque se essas honrarias elas não forem à vontade de Deus, aí você está falhando. Seja como os bereanos que em tudo olham e pesquisam e determinam de acordo com o que a palavra de Deus tem dito. Ela é a essência, ela é o manual, ela é a verdade, ela é o caminho. Os desejos do seu coração eles não valem nada se não estiverem conectados com isso aqui. Não valem de nada. As vontades do seu coração não valem de nada se não estiverem conectadas com aquilo que a palavra tem dito. Porque se nós fizermos as coisas de acordo com o que queremos, sem pesquisar nas escrituras, ou sem questionar ao Senhor, e sem obedecer, aí de nada vai valer caminharmos. Apenas estaremos alimentando as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa própria glória, a nossa própria vaidade. O Senhor ele deseja que neguemos todos os dias das nossas vidas. Tomemos a nossa cruz. E aí você pode estar falando: Gabriel, mas para eu fazer isso vai ser pesado, vai ser doloroso, vai ser difícil. A cruz que o Senhor carregou por mim e por você, ela era muito mais pesada.
A cruz que o Senhor carregou por mim e por você, essa sim foi uma cruz de sacrifício. Porque o Senhor, Ele não apenas carregou a cruz, mas Ele foi humilhado. Porque o Senhor não apenas carregou a cruz, mas Ele foi açoitado. Porque o Senhor não apenas carregou a cruz, mas Ele foi zombado. Mas Ele não parou, mas Ele não desistiu. Porque Ele sabia que aquele ato, Ele é o ato de redenção para a minha vida, para a tua vida, para a vida da pessoa que está do seu lado. O que o Senhor, Ele deseja é: reconecte o seu coração com o meu coração. Volte a ver aquilo que um dia eu te mostrei, aquilo que um dia eu te entreguei. Tenha o seu olho limpo, tenha o seu coração limpo. E feche o seu olho abaixo da cabeça. O livro de 1 João, no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 8, ele fala o seguinte: se nós dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Porém, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. E o Senhor, Ele te convida nessa manhã para que você possa entender se existe ainda algum caminho mau no seu coração. O Senhor, Ele te convida para que nessa manhã você volte os seus pensamentos 100% naquilo que o Senhor tem te dito. O Senhor deseja, e o maior desejo que Ele tem é que os seus filhos o busquem e o adorem em espírito e em verdade. E é para isso que o Senhor está te chamando nessa manhã. Em algum determinado momento da tua vida, você ouviu pessoas que não era para ser ouvido. Em algum determinado momento da sua vida, você ouviu conselhos que te afastaram dos caminhos do Senhor. O que o Senhor, Ele te chama nesse momento é: filho, eu estou aqui. Volte os teus olhos a mim. Em algum momento da tua caminhada, você olhou para os prazeres e para as honrarias que o mundo te ofereceu. Pode ser que hoje você se encontre desgostoso daquilo que você tem feito. O que eu te convido a fazer nesse momento é olhar para trás e ver se Deus já não tinha te dito: não vá. Não vá. Nessa manhã, alguns estão com os olhos fechados, com as visões espirituais fechadas. Você não acredita mais nos milagres, você não acredita mais nas promessas, você não acredita mais que o Senhor tem um plano poderoso sobre a tua vida, você não acredita mais que o Senhor é contigo, mas você não acredita mais porque você não consegue ver. Balaão, ele precisou que a jumenta o acordasse espiritualmente. O que o Senhor está te dizendo é: não espere para amanhã aquilo que você pode fazer agora. Se reconecte comigo no agora. Se necessário for, o teu cachorro vai falar contigo. Se necessário for, o gato vai falar contigo. Mas entenda que o Senhor, Ele já te chama de filha, Ele te chama de filha e Ele te quer agora. Você precisa se reconectar com o Senhor nessa manhã. Se de alguma forma o Senhor, Ele está falando no seu coração e esse é você, queria te convidar a ficar de pé no teu lugar. Eu sou o primeiro Deus a estar de pé, porque eu reconheço que por muitas vezes eu tenho olhado para aquilo que o mundo tem me oferecido. Porque eu reconheço, Senhor, que por muitas vezes eu tenho olhado para a minha conta bancária e tenho me preocupado. E ao invés de eu buscar em Ti as soluções dos meus problemas, eu tenho buscado em outros. Eu tenho buscado em outras coisas. Eu sou o primeiro a me levantar. Porque eu não aceito
aceito a cegueira espiritual em minha vida. Aqui está uma igreja que não aceita a cegueira espiritual na sua vida. Senhor, olha para os teus filhos nesse momento, Pai. Começa a falar com eles de uma forma clara e objetiva. Começa a falar com eles, Pai, de uma forma sobrenatural. Algumas dessas pessoas, elas se encontravam tão inertes à presença do Senhor, que nem mais os arrepios que o Senhor costuma trazer para nós, eles sentiam. Mas nessa manhã, o que o Senhor ele te diz é: eu estou contigo. E aí no lugar que você está, nesse exato momento, você vai começar a sentir um arder no seu coração. E aí no lugar onde você está, sem que ninguém chegue próximo de você, você vai começar a sentir um chacoalhar no teu coração. Esse é o poder do Espírito Santo te reativando. Esse é o poder do Espírito Santo abrindo a tua visão espiritual. E aquilo que você um dia sentiu, você vai voltar a sentir a partir dessa manhã, porque essa manhã é uma manhã onde o Senhor ele te restituirá. Essa é uma manhã onde o Senhor te restaurará. E essa é uma manhã onde todo pecado, toda a imundícia que se encontrava nas nossas vidas, essa manhã o Senhor ele lançará fora, porque nós entendemos que o caminho da perversidade, ele não tem lado ao caminho do Senhor. Se esse é você aí no teu lugar, comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Não espere que eu te direcione aquilo que você tem que fazer. Você é responsável pelos atos. Você é o responsável pela tua libertação. Então aí no lugar que você está, comece a clamar. Pode ser que você esteja tão aprisionado que você não saiba o que falar. Eu te convido a olhar para o céu e começar a falar assim: Deus, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Jesus, eu te amo. Começa a decretar palavras de amor ao Senhor, porque através do teu decreto é que as cadeias, é que as correntes, é que as amarras, aquilo que tem te aprisionado e te cegado espiritualmente, através do teu decreto, elas cairão em nome de Jesus. De falar algo, eu te convido a adorar o Senhor nesse momento.
oração é para aqueles que de alguma forma nunca tiveram um encontro genuíno com o Senhor. Se esse é você que pela primeira vez, segunda vez, terceira vez tem nos visitado, nessa manhã entendeu o sacrifício da cruz de Jesus, se esse é você, eu queria te convidar a colocar a mão no teu coração. Se esse é você, eu queria te convidar a repetir essa oração comigo. Aleluia. Repete comigo. Eu queria que toda a igreja repetisse comigo, amém? Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante da tua presença. Eu reconheço que tu és o Deus poderoso, o Deus da misericórdia, o Deus da verdade. E eu declaro e reconheço que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Ele morreu na cruz do Calvário, mas também creio que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eu reconheço esse ato de redenção para que hoje eu viva uma vida eterna em Cristo Jesus. E eu entrego o meu coração e a minha vida e tudo que eu tenho e eu que sou para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Que eu oro nessa manhã que o Senhor venha com teu Espírito Santo, Deus, e cubra esses corações, para que a aliança que foi feita na cruz do Calvário, o sangue derramado, não tenha sido em vão, mas para que o Senhor fortaleça a fé dos meus irmãos todos os dias das vidas deles, e que eles possam sim andar a partir dessa manhã num caminho pleno, num caminho de salvação, num caminho de eternidade, caminho esse através da obediência plena e exclusiva naquilo que o Senhor tem para fazer por nós, amém? E a segunda oração que eu queria fazer nessa manhã é uma oração de renúncia. É uma oração de reconhecimento e de arrependimento. Se você pudesse ajoelhar nesse momento, eu te convido a ajoelhar, porque nós estaremos ajoelhando aos pés do Senhor. Se você não puder, não tem problema, fique em paz. O Senhor, Ele não olha para um ato de ajoelhar-se ou não, mas Ele olha para o teu coração. E nesse momento eu quero que toda a igreja repita comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das transgressões, eu me arrependo da sujeira, eu me arrependo dos sites que eu tenho acessado, dos conteúdos que eu tenho consumido. Eu me arrependo, Deus, de não estar buscando em Ti a verdade. Eu me arrependo, Deus, quando busquei nos ímpios a solução dos meus problemas. Eu me arrependo, Deus, por cada vez em que poderia ter me colocado diante de Ti, mas eu preferi agir com a minha força. Eu me arrependo, Deus, por ter deixado que a cegueira espiritual tomasse conta da minha vida. E eu me arrependo, Senhor, porque um dia eu neguei a cruz do Calvário. Mas eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que as suas misericórdias renascem a cada manhã. E é por isso, Senhor, que eu declaro que eu sou falho, que eu não tenho nada, e que a única coisa que eu preciso é a tua mão poderosa me conduzindo. E nessa manhã eu decreto que eu me levantarei como um guerreiro, como uma guerreira, obediente aos teus chamados, obediente aos teus preceitos, e não mais sairei da tua presença, porque o Senhor é meu único, meu suficiente
o meu Salvador, o meu poderoso, o Deus que tem todas as coisas debaixo das tuas asas. E eu reconheço que eu sou liberto, liberta, e eu não sairei mais da tua presença, porque só a tua presença é o que eu quero. E se você crê nesse Deus poderoso, misericordioso, levante uma adoração a Ele, levante uma altar de adoração a Ele, porque só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Recebe toda a honra, recebe todo o louvor, recebe toda a graça, porque só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia e aleluia. E nada mais propício de nós nos arrependermos e entregarmos todas as nossas impurezas no altar do Senhor, porque essa manhã também é uma manhã de Santa Ceia, amém? Essa manhã também é uma manhã onde celebraremos não apenas a cruz do Calvário, mas principalmente a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Enquanto os diáconos dessa casa distribuem a ceia do Senhor, eu queria te convidar a continuar nessa presença soberana e maravilhosa de Deus. Continue em adoração. Se existe ainda algo que deve ser mudado no teu coração, esse é o momento em que você terá uma conversa genuína com o Senhor. Lembre-se, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer agora. Não deixe para amanhã para ter um encontro genuíno com o Senhor. Não busque amanhã a limpeza que você tem que buscar no agora. Assim que você receber, apenas olhe para a cruz, adore ao Senhor. E como um corpo nós adoraremos ao Senhor. Somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar. Todos os versos e canções eu vou seguir.
recebi do Senhor o que eu também vos integrei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Queria te convidar a levantar o pão. Senhor Jesus, aqui está o pão, elemento esse que nos mostra o sacrifício que o Senhor fez por nós. Porque quando o Senhor enviou Jesus na terra, Ele poderia ter vindo de qualquer forma que o Senhor desejasse. Mas o Senhor escolheu que Ele viesse como um homem. E Ele veio para que nos mostrasse o caminho que nós devemos seguir. E é isso que esse pão representa. Por isso nós consagramos Ele a Ti, Senhor, reconhecendo que Jesus, Ele veio para nos mostrar e ser um exemplo do caminho a ser seguido. Reconhecendo que Ele sim é o Filho do Deus poderoso. Reconhecendo que Jesus é tudo para nós. E é por isso, Senhor, que nós nesse momento, junto, em família, ceiamos diante de Ti. Igreja, pode comer o pão. Aqui está a nova aliança, que é o sangue. E nós Te louvamos e entregamos a Ti, consagramos esse suco de uva, Pai. Porque esse é um ato que nós fazemos reconhecendo sim o sacrifício na cruz do Calvário. Mas não um ato em que nós vemos a cruz apenas manchada de sangue. Mas ato esse que nos mostra que a cruz manchada de sangue, mas ela é uma cruz vazia. Porque a Tua palavra diz que ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou é porque antes Ele se entregou na cruz. É porque antes esse sangue foi derramado por mim e pelos meus irmãos. É porque antes o Senhor já havia determinado que Jesus viria para nos reativar a fé. Porque o Senhor viria para nos limpar dos pecados. Porque o Senhor viria para nos mostrar o plano de redenção sendo realizado em nosso meio. E é por isso, Deus, que nós entregamos a Ti, consagramos esse sangue, esse suco de uva, que é semelhante ao Teu sangue. Te agradecendo, Pai. Te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecendo, Pai, porque o Senhor nunca desistiu de nós. E te agradecendo porque sabemos que a Sua promessa, ela não é vazia. E agradecemos porque sabemos que o sangue derramado na cruz não foi à toa, mas foi para que hoje nós pudéssemos estar reunidos no Teu nome, te louvando e te adorando. E antes que você beba do sangue, eu queria te convidar a trocar com pelo menos 2 pessoas. E que nesse momento você possa olhar nos olhos dela e falar assim: o Senhor não desistiu de você. O Senhor não desistiu de você. O Senhor não desistiu de você.
Beba do cálice. Glorificando a Ti por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor é para nós. Dá a mão para o irmão que está do seu lado, igreja. Dá a mão para o irmão que está do seu lado. Olha para cada um dos seus irmãos e fala assim: não espera a jumenta falar. Não espera a jumenta falar. Não espera a jumenta falar. Faz agora, age agora. E agora aperta a mão do irmão que está do seu lado e fala assim: se Deus é por nós, 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 quem será contra nós? Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Mil cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, e eu não serei atingido. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu e minha casa, eu e toda a minha casa, serviremos ao Senhor. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como nós cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Estenda a tua mão direita lá no alto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco até o retorno soberano de Deus. Amém.
Como um servo e sacerdote do Espírito Santo de Deus, eu profetizo sobre a tua semana, uma semana de reconciliação com o Espírito Santo de Deus. Uma semana onde o tomar a cruz não será dolorido, mas será prazeroso. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha um resto de domingo incrível na presença de Deus. E que você possa ir na paz do Senhor, porque é ela que excede o entendimento humano. Vão com Deus e tenham um domingo incrível. Deus te abençoe! Amém.